Olá pessoal, meu nome é Gilberto Dias, sou advogado trabalhista aqui em Caminhas da região e hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre 5 formas que o trabalhador e o patrão, né, a empresa, o empregado, têm de pôr fim ao vínculo empregatício entre eles, por fim à relação trabalhista. Vou comentar então sobre essas 5 formas e quais são as verbas devidas em cada uma delas. Vamos lá. A primeira forma e mais recente é o acordo entre o trabalhador e o patrão. Esse acordo ele foi inserido na Reforma Trabalhista de 2017, então é algo relativamente recente. Quando o trabalhador, insatisfeito com a empresa, tem interesse em não mais trabalhar, mas não quer perder aqueles direitos que são comuns na dispensa sem justa causa, ele pode, então, tentar um acordo com a empresa. Lembrando que não é obrigatório para nenhuma das partes, então tem que haver esse consenso entre a empresa e o trabalhador. Caso as duas partes possuam interesse e queiram pôr fim ao contrato de trabalho, elas podem então fazer esse acordo para dispensa do trabalhador. Nesse acordo, então, tem que ser bom para as duas partes, obviamente, por isso algumas verbas são reduzidas. O trabalhador ele vai receber 50% do aviso prévio e ele vai receber pela metade a multa do FGTS. Então, a multa que era 40%, ela vai ser de 20%. As demais verbas trabalhistas, o trabalhador recebe na integralidade. O saldo que ficou depositado na conta do trabalhador do FGTS, ele consegue sacar até 80%. E ele não vai ter, né, o trabalhador não vai ter direito ao seguro-desemprego. A segunda forma de pôr fim à relação de trabalho é a demissão sem justa causa, aquela demissão em que a empresa ela rescinde o contrato com o trabalhador e paga todas as verbas decisórias. Essa é a demissão em que o trabalhador recebe integralmente todas as verbas. Então, saldo de salário, férias vencidas e proporcionais, 13º, ele vai receber o FGTS integral, a multa de 40%, vai receber o seguro-desemprego, aviso prévio indenizado ou trabalhado, dependendo do que for acordado entre eles. Enfim, ele recebe todas as verbas. Essa é a demissão mais benéfica para o trabalhador. A terceira forma de encerrar a relação de emprego é a forma menos benéfica ao trabalhador, que é a demissão por justa causa. Então, quando o trabalhador comete alguma falta grave, a empresa lhe aplica a demissão por justa causa. Lembrando que sempre tem que estar embasada em alguma falta grave do trabalhador que esteja previsto dentro da CLT. Nessa demissão, então, o trabalhador ele só recebe o proporcional dos dias que ele trabalhou, né, o saldo de salário, e se ele tiver férias vencidas, ele não vai receber férias proporcionais e nem 13º salário. A quarta forma de pôr fim à relação de emprego é o pedido de demissão. Então, quando o trabalhador não conseguiu fazer um acordo com a empresa, quando a empresa não o demitiu sem justo motivo, por espontânea vontade, ele pode fazer simplesmente um pedido de demissão. Então, ele se desliga da empresa. Aí é uma demissão não tão rigorosa quanto a por justa causa, mas ele também não vai ter os direitos da demissão sem justa causa. Digamos que é uma intermediária. Vai receber saldo de salário, férias proporcionais ou vencidas se houver, e proporcional de 13º salário. A quinta e última forma de encerrar a relação de emprego é a forma talvez menos conhecida pelos trabalhadores, que é a rescisão indireta. Então, quando o empregador, a empresa, comete uma falta grave e o trabalhador tem conhecimento que isso é uma falta grave, que isso não está previsto em contrato, que isso está causando uma perda de direitos aí ao trabalhador, ele pode entrar com um pedido de rescisão indireta. É como se fosse uma demissão do próprio empregado na empresa. Então, quando o trabalhador demite o patrão. Essa rescisão indireta ela é menos comum e ela precisa ser pela via judiciária. Então, precisa ter um processo trabalhista. O trabalhador, através de um advogado, vai informar o que aconteceu, qual foi o desrespeito, qual foi a falta grave cometida pelo patrão. E se o juiz analisar e entender que houve a rescisão indireta, que houve a falta grave, então o trabalhador ele vai ser dispensado como se fosse uma sem justa causa, como se fosse uma demissão sem justa causa. Então ele recebe
todas as verbas aí de saldo de salário, férias vencidas e proporcionais, 13º salário, fundo de garantia, a multa, seguro-desemprego, enfim, todas as verbas como se fosse uma demissão sem justa causa. A única peculiaridade aí, então, é que precisa ter uma falta grave cometida pelo patrão e precisa ter um processo judicial. No vídeo de hoje, então, eu trouxe essas 5 formas de encerrar um vínculo empregatício entre o trabalhador e o patrão. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.